Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panorama. Hoje o babado está forte, muita treta nos aguarda e jogadas geniais de puro marketing. É bom pegar o papel para anotar as aulas que nossa mini patroa dará hoje. Só não esqueça do nosso like e de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste e esquece de se inscrever, tá? É rapidinho, é só clicar aqui no botão abaixo e pronto. Pedido feito? Vamos, que o portal abrirá, hein? A partir de hoje, utilizarei mais o nome Firentia, porque as traduções da Webtoon em português utilizam mais ela, tá bom? O pai de Firentia ganhou a propriedade de Chezaire, e nossa tia estava chocada porque esse título era o mesmo que ser filha de um governador de uma pequena cidade. Pense, o pai sair daquele quartinho tímido para governar um território. Foi o que aconteceu com Galahad. A honraria oferecida pelo rei costuma ser dinheiro, pequenos títulos, mas ganhar aquele tipo de vantagem, no mínimo, a pessoa tinha que ter contribuído na fundação do império, o que não era o caso do pai dela, né? Esse território ficava na região sul, comandado por Beatrice Susser, irmã da falecida avó de Tia, esposa de Hulak. Logo, ela era tia de Galahad. Quando esse vai tímido até a filha, tremendo dos pés à cabeça porque não sabia o que fazer, a senhora se aproxima dizendo que ele deveria agradecer pelo presente, já que para ter aquele território foi porque ela cedeu. Tia observava bem as vestimentas da tia-avó. Ela era conhecida pelo público como criadora de tendências. Sempre que algo novo acontecia, começava pelo sul. Devido ao bom gosto da senhora, o território que ela tinha domínio era a melhor zona do império para a produção de grãos e textilaria, o que significava que ela tinha muito poder e dinheiro. Galahad pede para que a filha se apresente para a parente e nossa tia faz graciosamente. Nosso Derry estava tão orgulhoso ao falar da pequena que a senhora até ironiza se ele estava se gabando da filha em sua frente. Como o sobrinho ficou muito desesperado e não parecia arrogante diante da tia, a senhora continuou pegando no pé dele, dizendo que já estava até preocupada em deixar seu território na mão de alguém como ele. Ela estava, claro, brincando e parecia ser uma boa pessoa para o sobrinho. Apesar de parecer uma senhorinha legal ali com o pai, tia sabia o quão forte sua tia-avó era, uma vez que, pela lei, as mulheres eram impedidas de ser líderes de suas famílias. Mas com ela foi diferente, pois após perder o marido e os filhos precocemente, o império não teve outra escolha a não ser aceitá-la como matriarca da família. Foram graças às habilidades de Beatrice que ela conseguiu os direitos para assumir sua família e solidificar sua posição. É claro, nossa futura matriarca estava de olho nela como referência a se seguir. A senhora Sussex repara que o vestido de Firentia era das lojas Galahad, que Anna confirma apontando os acabamentos que havia feito com decoração no vestido. A senhora achou sua ideia incrível e elogiou o trabalho de tia. Outra coisa veio chamando a atenção da matriarca. Foi a ideia que tia usou para misturar tecidos diferentes, como a seda na entrada da saia e nos babados da manga. Lembra que eu disse que tia tinha um motivo para querer usar o vestido do pai no evento? Então, a técnica de combinar tecidos diferentes foi uma ideia que originalmente veio de Beatriz, lá no passado de tia, e que viraria tendência daqui a uns 3 anos. Porém, nossa querida patroinha roubou essa ideia para seus planos. Além do mais, a senhora reparou que a seda usada para criar a composição vinha de seu território. No caso, só era possível se obter de lá. E essa também foi uma jogada marqueteira da nossa patroinha, para criar um elo comercial entre as famílias. Essa pequena não dorme no ponto, pequena no tamanho, mas gigante dos negócios. E não para por aí. Outros patriarcas das maiores famílias também notaram que tia usava várias coisas provindas de suas regiões, como joias, decorações, e fizeram questão de apontar elas para Galahad, mostrando que seria muito bom fazer parcerias comerciais com ele. Toda essa jogada de querer o vestido da loja do pai tinha esse propósito. Todos haviam caído na sua isca. Galahad fica muito nervoso tentando ali lidar com todos aqueles chefes rodeando ele querendo criar propostas, mas logo ele avista Clérivan e informa aos homens que qualquer assunto desse tipo deveria ser tratado com ele, que era o responsável pela área. Tia e Clérivan trocam um rápido olhar de quem haviam combinado toda a negociação previamente. Como tia era a única criança ali rodeada de adultos, Beatriz incentiva a passear pelo evento porque deveria ser entediante ficar escutando aquelas conversas. E fingindo inocência,
Nossa tia pede autorização ao pai e ele deixa ela passear. Beatriz aproveita para conversar com o sobrinho a respeito da personalidade da filha dele, que era muito diferente da do pai. Porém, ele discorda, dizendo que costuma ouvir que tia se parece muito a ele. De que você ouve isso, amor? Tá mentindo, né? A própria senhora diz que aquilo era impossível, já que conhecia muito bem o sobrinho, que possivelmente ela tinha herdado a personalidade da mãe. Ela inclusive lembra que ele sempre foi quieto e passivo, sofrendo abusos dos dois irmãos mais velhos, principalmente de Viese, que ela tem péssimas recordações, pois ele sempre foi egoísta. Mesmo depois de adulto, seu comportamento não havia mudado. Ele sempre pareceu satisfeito em ver os irmãos em situações ruins. Preocupada, Beatriz dá até um conselho ao sobrinho, que se ele sentisse que não aguentava mais a pressão de seu Lombardi, que pegasse sua filha e fosse morar de vez em Chesaile. Talvez seja esse até o real motivo dela ter cedido uma parte do seu território para ele. Galahad se sente muito feliz pelo apoio e agradece. Mas a família é família, né? E negócios são negócios e esse povo não dorme em serviço. Como boa comerciante, Beatriz já disse que nada daquilo sairia de graça. Ela já manda que ele comece a inserir seus tecidos na produção das suas vestimentas para eles ali criarem um elo comercial. Afinal, agora ele era senhor do sul, tendo uma propriedade lá, eles deveriam se ajudar. E falando em ganhar dinheiro, tia havia se afastado dos adultos, mas estava ali pensando nos lucros que ela poderia obter fechando os negócios futuros. E toma um susto quando de repente é puxada para a área externa. Era Pérez. Ele pede desculpa por tê-la assustado. Tia não gosta nem um pouco do jeito que ele tentou se encontrar com ela e já vai ensinando o modo correto de se fazer isso, que era escrevendo no papel, enrolando em um pano e depois mandando alguém entregá-la. Claro que nossa aluna anota mentalmente a lição. Ela fica muito surpresa com o crescimento do amigo e até comenta que nas trocas de cartas entre eles ele nunca havia dito quão grande ele estava. Não é você que é pequena demais não, querida? Preocupado que aquilo seja uma queixa dela, Pérez pergunta se deveria parar de crescer. Ela acha tão estúpida a pergunta e questiona como ele faria isso. O maluco diz que deixando de se alimentar e dormir deveria resolver a situação. Ela já manda ele parar com essas ideias tortas. Calma, Rottweiler. Tia comenta alegremente que era muito bom vê-lo crescer saudavelmente e tenta fazer carinho em sua cabeça como ela fez antigamente. Só que agora ela não consegue devido à diferença de altura entre eles. Mas o próprio Pérez se inclina para ela para poder parabenizá-la por estar fazendo tudo do jeito que ela ordenou. Estudar, se alimentar bem e treinar a esgrima. Apesar de achar um absurdo ele abaixar a cabeça sendo um membro da família imperial, situação que nunca poderia ocorrer, ela perdoa porque sabe como é a personalidade de Pérez, né? E parabeniza-o tocando seu macio cabelo. Pérez entrega para ela uma pequena joia de rubi em formato de flor. Por ser uma pedra cara e dura, ela fica chocada com as perfeições dos detalhes que ele conseguiu fazer e pergunta como ele havia conseguido fazer aquilo. Ele simplesmente lapidou-se na hora da espada, né? Ressignificando os poderes. Amei, se ele não der certo como príncipe herdeiro, já pode pensar na profissão de artesão. A mente do comerciante que vê preço em tudo, tia já imagina o valor daquela joia quando Pérez se tornar imperador. Quanto ela ganharia vendendo aquilo? Os céus! Só que Pérez já tinha preparado tudo, pois aquela joia era um pingente e já tinha uma corrente, e ele pede para colocar nela. Logo ela lembra do irmão dele, Astana, querendo fazer o mesmo em sua festa de aniversário de 8 anos, e pergunta se colocar colar no pescoço dos outros era algum tipo de mania da família imperial. Porém, como era Pérez, ela autoriza. O nosso pobre garoto apaixonado deixa escapar que estava lindo. E tia pensa que ele estava falando da joia, mas na verdade ele estava falando sobre ela. Mas como essa é tapada, ele prefere não se expor e deixa ela acreditar que estava falando sobre a joia. Tão esperta nos negócios, mas tão tapada para o amor. Pérez pede à tia que eles começassem a tentar se encontrar em vez de só ficar trocando cartas. Principalmente que o aniversário de 11 anos dela estava se aproximando e ela teria a liberdade de poder sair do território dos Lombardis quando quisesse. Tapada como só, ela pensa que ele tinha medo de que suas cartas fossem lidas por terceiros e por isso estava pedindo aquilo. E tenta acalmá-lo dizendo que Caitlyn, o pouco correio deles, era confiável e que ele não precisava ter medo disso. Bem, vendo que ela não tinha entendido os seus reais sinais, mais uma vez ele deixa pra lá e vai na onda dela, confirmando que era isso mesmo que ela tava pensando. Sim, era isso que eu queria dizer. Ela decide que já estava na hora deles voltarem para o evento, porém separados, e pede que ele espere enquanto ela vai primeiro. Ao sair da varanda, duas jovens meninas se aproximam dela para se apresentar.
Eram a Patrícia e a Hallery Gus, ambas irmãs. Elas ficam tímidas porque tia se apresenta informalmente para elas. Percebendo que elas eram nobres bem abaixo da sua família, ela entende o porquê as meninas estavam tão nervosas em se aproximar dela. Mas a própria tia quebra essa barreira comentando como era importante o território da família delas, que agora eram vizinhas praticamente do território do pai, lá em Cheshire. As meninas ficam encantadas pelo tratamento de tia, que não era snob, apesar do seu poder como uma Lombardi. Elas aproveitam para perguntar quem havia desenhado o vestido dela e se poderia passar o contato. E tia logo percebe que as outras nobres ao seu redor também tinham interesse em saber essa informação, só não tiveram a mesma coragem que as meninas de ir perguntar a ela. Ela ficou contente porque a sua estratégia estava dando certo. Sua intenção era servir de modelo das lojas do pai para que as nobres pudessem ver que os vestidos das lojas Galahans também poderiam ser utilizados pela nobreza através de customização. E o fato dela combinar joias, decorações, tecidos de diferentes regiões também havia caminho para criar vínculos com os comerciantes de fora da capital, como ela havia conseguido mais cedo. Essa daí nasceu para ser chefe empreendedora. Entre as nobres havia uma mulher um tanto rude, chamada Julieta Vino. Ela era uma nobre de família caída que vendia seu dom de canto para outras famílias nobres. Apesar de sua beleza, no passado de tia, ela sempre foi menosprezada por todos, incluindo a própria família dela. Devido a não se sentir no mesmo naipe que a sociedade, se vestir e ter as joias necessárias para chamar atenção, ela era muito discriminada. A Imperatriz no passado acabou se aproveitando disso e tornando-se a patrocinadora de Julieta. Ela fez muito sucesso como cantora de ópera, porém foi explorada até seu limite para a família Janus e morreu bem cedo. Infelizmente, ela só se recebeu realmente reconhecimento após a morte. Sabendo do potencial de Julieta, tia queria trazer ela para seu lado e torná-la a modelo oficial das lojas Galahans em suas óperas. Mas assim que Julieta se aproxima de tia, os nobres ao seu redor começam a demonstrar desprezo pela garota e tentam alertar a tia que não deveria se juntar com ela. Mas tia passa por cima da discriminação e elogia Julieta. Coloca até a tia Chananette no meio da história, inventando que ouviu bons comentários sobre ela através da tia, que achava sua voz belíssima e queria muito vê-la usando os vestidos da loja de seu pai. Depois de citar Chananette, que tinha uma boa reputação na sociedade, as mulheres em volta começam a tentar entender o julgamento da Lombardi em vez de ficar ofendendo Julieta. Aproveitando que Cleveland passava ali por perto, ela o chama e comenta de como o pai estava buscando alguém para divulgar novas linhas de roupas. Estava pensando se poderia ser Julieta aquela pessoa para trabalhar, já que ela estava ali no meio das óperas, que seria um ótimo lugar para divulgar as roupas. O professor fica confuso, ele nunca ouviu aquela história, mas logo ele se toca que aquilo era ideia de tia, não de Galahad. Ela fica muito contente por seu parceiro entender sua jogada sem necessidade que ela se explicasse, né? Com toda a sua beleza, Cleveland chama Julieta para conversar sobre o assunto em um canto mais reservado, fazendo a mulher e todas as outras nobres atrás dela corarem pelo convite. Eu posso ir no lugar dela? Pedindo desinteresse, a mulher o acompanha. Assim que volta a ficar sós com as nobres, elas comentam com tia novamente coisas nojentas sobre se aproximar de Julieta. Mas tia mostra sabedoria frente a elas, dizendo que gostaria de ver como Julieta ficaria linda usando as roupas mais brilhantes que ela tinha na sua loja. Para não parecerem ali inconvenientes perto da Lombardi, as mulheres começam a elogiar o comportamento de tia, dizendo que ela tinha um grande coração. Mas, na verdade, esse grande coração estava evitando dinheiro, pois sabia que Julieta ficaria muito famosa e usando seus vestidos só traria lucro para a loja do pai, além de roubar uma fonte de renda que seria da rainha, né? Chega um funcionário próximo de tia, dizendo que o seu avô Lula quer buscá-la, e ela decide ir junto com ele. E vemos de longe o filhote de capiroto loiro observando com um sorrisinho no canto dos lábios a nossa firente se afastar. Ela vai para a sala de espera. Seu avô, apesar de tê-la chamado até ali, não tinha realmente terminado sua conversa com o imperador. Ela fica um pouco chateada porque perdeu a oportunidade de aproveitar mais o evento, já que era seu primeiro banquete na vida. Mas aproveita que estava ali sozinha e pensa em saber o que eles estavam conversando na outra porta e tenta escutar. Mas a porta era grossa demais e ela não conseguiu ouvir nada. Levou um susto quando a porta por onde ela entrou de repente se abriu e era o filhote de capiroto loiro, quer dizer, a Stana.
que tinha entrado na sala. Tia estava com medo de ter que ficar sozinha com aquele mini louco, mas não sabia o que poderia fazer naquela situação, porque talvez, assim como ela foi chamada pelo avô, ele poderia ter sido chamada pelo pai Ioannis. Ela então decide que iria ignorá-lo. Ele continua tentando chamar a atenção dela, mas como ela não responde a ele fica bravo e vai até ela puxando pelo ombro e a chamando de mestiça. E ainda dizendo que foi algo que havia escutado do primo dela, Velazak, e havia dito para ele que se a chamasse assim, ela reagiria. E não o suficiente, ele também ofende a falecida mãe de Tia, chamando ela de dançarina vulgar. Tia queria revidar, mas não queria descer ao nível daquele lixo, então só pede para que ele soltasse ela. Só que Astana se mantém firme e debocha de sua atitude de evitar o confronto. Tia ordena que ele tente se comportar com respeito, porém Astana diz que não deveria ser comparado a ela, que era igual à mãe, que de forma vulgar havia se comprometido com o nobre. Nem é preciso dizer o que ele estava tentando insinuar que a mãe de Tia era, né? Como ele enfiava o dedo na sua testa, Tia dá um tapa na mão dele, removendo aquele dedo imundo do seu rosto, para surpresa e ódio de Astana, que se ofende por levar um tapa sendo da família imperial. Insultando Tia, ele a agarra pelas vestes. Aproveitando sua ação, Tia toma uma decisão, segura ele com força pelo braço e se joga para trás, onde estava a porta do escritório que o avô e o pai dele conversavam. Ambos caem no chão do escritório com os 3 homens na sala simplesmente em choque, já que Astana havia caído por cima de Tia. Esse, quando vê que estava ali Ioannis, Hulak e Galahad, fica desesperado. Ioannis é o primeiro a perguntar ao filho o que diabos ele estava fazendo. Logo ele se percebe que Tia havia jogado ele em uma armadilha. E lembrando que ela já havia feito essa jogada com ele antes, ele fica com muito mais raiva. E ainda reclama com o pai por estar tentando defendê-la. Ioannis fica irritado com a atitude do filho e ele não para. Astana pega a espada e ameaça a Tia. Os mais velhos ficam desesperados, mandando que ele abaixasse a espada. E ele tenta realmente acertar a Tia com um golpe. Tia até fecha os olhos achando que morreria naquele momento. Mas outra espada impede a ação de Astana, parando bem próximo à sua garganta. Era a espada de Pérez. Pérez não queria conversa. Continuou apontando a espada para o pescoço de Astana, mandando ele soltar dele. Mas esse, em vez de obedecer, insultou Pérez e a Tia, dizendo que eles deveriam se solidarizar um com o outro pelo fato de terem mães plebeias. Galahad fica ofendido com Astana falando daquela maneira, assim como Hulak, que manda ele tomar cuidado com o que dizia. Mesmo com o Ioannis chamando sua atenção, a Astana não estava nem aí. E Pérez estava chegando ao seu limite pelos comentários que ele fazia contra a Tia e a falecida mãe. Então, usando sua aura na frente de todos, Pérez dá um golpe na espada de Astana que a quebra no meio. Ele fica em choque duplamente pelo poder que ele mandou na espada, que ele não sabia que o irmão poderia fazer, e pelo fato de ele ter quebrado um presente dado pela Imperatriz a ele quando fez aniversário. E continuando apontando a espada para o irmão mais velho, Pérez exige que ele peça perdão à Tia pelos comentários feitos. Esse mesmo tremendo com o restinho de espada que sobrou em mãos, não se desculpa. É Ioannis que se mete entre eles para interferir a situação. Ioannis comenta que estava envergonhado e fica assustado ao ver o poder da aura na espada de Pérez. Parece que até aquele momento ele não sabia que o filho poderia chegar tão longe. Astana tenta descredibilizar a força de Pérez utilizando aquela aura, mas Ioannis estava muito zangado e com vergonha das atitudes que ele causou ali na frente de todos, e manda que os guardas imperiais escoltassem ele de volta para seu quarto e impedisse ele de sair. Virando-se para Hulak, Ioannis tenta pedir desculpas em nome do filho, e Hulak só diz que quer ver como ele se responsabilizará pelo comportamento de Astana naquele dia. Lembrando da gravidade dele ter ameaçado o membro da família Lombardi com uma espada em sua frente. Vendo que Hulak não estava disposto a deixar aquilo passar, Ioannis usa Pérez como alívio para a situação, dizendo que graças aos feitos do garoto, a situação havia sido contida. O pai aproveita para saber porque nunca soube dele que sabia usar a aura. Na nossa última viagem, ele pareceu já ter conhecimento, mas agora ele disse que não sabia, né? Vai entender. Pérez mente dizendo que utilizou aquela habilidade por casualidade, pois ele percebeu que algo ruim estava acontecendo ali na sala. E também ele tentou evitar demonstrar que ele tinha algum tipo de amizade. Como Ioannis estava começando a desconfiar, né? Ele tenta passar pano em toda a situação, novamente puxando o saco para as habilidades de Pérez e tentando fazer o povo esquecer do que
Astana havia aprontado, tentando parecer que tudo foi apenas um pequeno incidente, para desgosto de tia que via aquilo e quase morreu por conta do filho dele, né? Aproveitando o momento, Ioannis, sem nenhuma noção de hora e lugar, diz que já que ambas crianças ali, Pérez e Firentia, estavam na mesma faixa de idade, por que Galahad não fazia com que eles andassem mais juntos? Tia acha aquilo um absurdo, pois todo mundo ali sabia o que aquilo significava. Naquele mundo, quando dois meninos se juntavam em amizade, era tipo acordos políticos, como foi o caso do seu primo Belazak e Astana. Mas quando era um menino ou uma menina, a intenção era matrimônio político. Então Ioannis estava descaradamente insinuando que Galahad deveria aceitar a ideia de inovar Pérez e tia. Hulk já vai mandando Ioannis tirar seu cavalo da chuva, pois era contra, e para sair mais rápido dali ele diz que a neta estava assustada com as autoridades que foi obrigada a passar por conta do primeiro príncipe e não queria mais falar sobre aquele assunto. Ioannis finge entender a situação, mas deixa em aberto que poderia ser discutido em uma outra hora. Os Lombardis decidem partir mais cedo, mas quando Galahad, que estava agachado no chão junto com sua filha, tenta levantar, suas pernas falham. Todos ficam assustados e ele acha que foi por conta do nervoso. Mas ele acha estranho porque ele não está sentindo mais um lado da sua perna. Hulk comenta que poderia ser cãibra, mas tia do outro lado estava em choque, que ela sabia muito bem o que aquilo significava. A doença que tirou a vida do pai dela. Gente, nossa viagem termina por aqui. Eu avisei que hoje teríamos muitas tretas, né? Vocês também estão preocupados com o nosso Derry? Enfim, segue nosso canal, dê muito like e deixe muitos comentários para que essa obra continue sendo atualizada no nosso portal. Seu apoio é muito importante para mim, pois conto com ele para continuar com esse trabalho. Hoje me despeço aqui, mas nós nos vemos na próxima. Bye, bye!